Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do classificado de forma direta para a Libertadores 2026, né, meus amigos? O Fluminense venceu por 2-0 o Bahia, se classificou, não dependeu de ninguém, o Fluminense foi lá e fez o resultado que precisa. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse jogo, é claro, comentar um pouquinho sobre o que a gente viu, né? E as coisas dando certo pro Fluminense, né, pessoal? Até num dia que eu diria que o Fluminense não fez ali também um grande primeiro tempo, mas eu já te explico. Antes de qualquer coisa, não esqueça de, se você tá feliz, né, com a vaga direta, não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta no like, bora, 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 bora. Gente, e aí? O Fluminense está classificado. Acabou. Põe na tela aí, diretor, por favor, a tabela do Campeonato Brasileiro. Gente, rapaz, classificamos, hein? Olha, mas vou te falar, lá no começão, lá assim, muito no começo, eu falava, pô, não vai ser fácil classificar, porque a gente precisa fazer muito ponto, né? A gente até falava, vaga direta é muito difícil. Por quê? Porque o Fluminense teria que enfrentar os principais times do campeonato. E acredite, né? É sempre nessa hora que o Fluminense consegue mostrar a sua força, né? É quando enfrenta os principais mesmo. E com isso, o Fluminense veio fazendo grandes resultados e conquistou, tá? Então estamos vendo aí, Fluminense em 5º lugar. Hoje terminou o campeonato, tá, pessoal? Acabou o Campeonato Brasileiro, né? Então a gente tem o Fluminense com 64 pontos. Mais um grande ano do Fluminense no campeonato. Ah, não, Thiago, não é grande ano. O ano é pro Fluminense brigar pelo título. Galera, eu sei disso tudo aí. Mas de tudo que aconteceu nessa temporada, erro de planejamento no começo do ano mantendo o Mano. Lembra disso? A gente manteve o Mano. Aí a gente foi pro Renato. E, não, mas o Renato na Copa do Mundo... Cara, a Copa do Mundo... Foi um limbo, né? Os jogadores também, que não costumam jogar, jogaram muito naquela Copa do Mundo. Depois a gente teve muita dificuldade no Brasileiro, na volta e tudo mais. Aí o Zubeldia veio, arrumou a casa, deixou o Fluminense top. E a gente conquistou essa vaga aí. E a temporada pra nós não acabou, tá? A gente ainda tem a Copa do Brasil pra resolver, beleza? Então é isso. Na quinta-feira, primeiro jogo, Fluminense e Vasco, tá? Jogo importante, então é isso. Queridos, Fluminense classificou e o que melhora aqui? Melhora que o Fluminense só vai se preocupar com Libertadores da América lá... Não sei se vai demorar muito assim, mas, tipo, só depois. Diferente dos times que se classificaram para pré-Libertadores. Esses já vão ter que jogar muito em breve, né? Aquelas rodadas de eliminação, né? Que é um Deus nos acuda, né? No começo da temporada, o jogador voltando de férias e você tendo que estar com a intensidade lá em cima para não perder. Já na fase de grupos, o Fluminense já vai pro sorteio, define o grupo e dentro daquele grupo você pode até perder jogos, né? E depois recuperar, algo que não acontece com quem tá na pré. Se perder na pré já era. Então, assim, foi perfeito pro Fluminense, sem falar que garante, né? Uma grana, porque já tem uma garantia que o Fluminense vai jogar o quê? 6 jogos, né, na fase de grupos, basicamente. Então, assim, já tem essa garantia financeira. Fluminense conseguindo ter mais de dinheiro aí para investir no ano que vem, né? Então, assim, foi tudo maravilhoso. Sem falar que terminar em 5º lugar no Campeonato Brasileiro também rende uma boa grana. Vou deixar para falar disso outro dia. Então é isso, galera. O primeiro objetivo do Fluminense foi alcançado. Então, parabéns a todos os envolvidos aí. Parabéns para a diretoria do Fluminense. Parabéns para os jogadores, né? Conseguiram ali esse primeiro objetivo. Qual é o segundo objetivo? Agora o Fluminense joga a Copa do Brasil não pensando em Libertadores, porque a gente já tá, mas pensando no título, né? Então, assim, na minha opinião, de todos os times que vão pra Copa do Brasil agora, eu sei que é outra competição, os caras vão entrar com outro jeito, não tem como comparar, mas se a gente usar como parâmetro o que nós vivemos agora, Fluminense até que, na minha opinião, vem apresentando um bom futebol. É claro que existe a questão do centroavante. Fluminense não tem centroavante. Everaldo fez de novo uma péssima partida. Entrou o John Kennedy, também entrou mal. Então, assim, a nossa oração tá para que Germancano se recupere, porque eu não tenho mais esperança, né? Então aqui, que Germancano consiga se recuperar para ajudar a gente, porque
O Fluminense realmente precisa de centroavante. Agora, pensando na vitória do Fluminense, neste jogo aqui, bom, galera, é um jogo nervoso, né? Não é um jogo fácil. A gente tá falando do Bahia, que tem um excelente time, tá? Quando fala do Bahia, não é qualquer Bahia que já teve alguns anos atrás. A gente tá falando do Grupo City, né? Que tem excelentes nomes, jogadores muito interessantes. Alguns jogadores do Bahia hoje certamente teriam vaga no time do Fluminense, tá? Então, é isso que eu tô te falando. Sem falar que o próprio Bahia terminou o campeonato 2 posições abaixo do Fluminense e fez 60 pontos. Então, sim, um time que faz 60 pontos no Campeonato Brasileiro é um time muito bom. Então, assim, primeiro a gente tem que colocar isso. Segundo, a gente teve o início do jogo mais cedo e eu acredito que o sol tenha prejudicado muito a intensidade de todos os jogadores, não só do Fluminense, mas assim, o jogo ficou um jogo meio lento, meio xoxo, meio abaixo no primeiro tempo. Isso tudo, evidentemente, por causa do sol. Tanto é que o Thiago Silva, na entrevista após o jogo, ele fala exatamente isso, né? Agora, falar pra você que o Fluminense fez um grande jogo? Não. O primeiro tempo do Fluminense foi muito abaixo. Mas mesmo um primeiro tempo do Fluminense aonde foi muito abaixo, o Fluminense não pressiona, não estava pressionando a saída de bola do adversário como costuma pressionar, não estava sendo com tanta velocidade. Mesmo com tudo isso, a gente teve um Fluminense que conseguiu criar as oportunidades. Lúcio Acosta deu uma bola, deixou o Serna na cara do gol, o Serna não fez. Lúcio Acosta deixou Everaldo na cara do gol, Everaldo também não fez. Então, assim, se a gente parasse para pensar as oportunidades que os atacantes do Fluminense perdem com bolas do Lúcio Acosta, era para os números do Lúcio Acosta estarem na estratosfera. Porque, irmão, pelo amor de Deus, o ataque do Fluminense hoje foi uma tristeza. Tanto é que quem fez os gols, não são atacantes. Foram Paulo Henrique Ganso. Pô, gente, vocês têm que me respeitar um pouquinho mais, só um pouquinho. Quando eu falo pra vocês que Paulo Henrique Ganso não é normal, quando eu falo pra vocês que não dá pra ficar botando Paulo Henrique Ganso dentro da casa desses pessoal que fala que o jogador já tá aposentado, que o jogador não dá nada. Vocês podem falar de qualquer um, mas do Ganso não dá. Ele é gênio, ele é craque, ele é absurdo, ele é outro nível de jogador. O Paulo Henrique Ganso não é normal, gente. Então, assim, às vezes a gente olha o pessoal desfazendo o Paulo Henrique Ganso. Ah, não, esse Ganso tá no fim de carreira. Eu discordo. E eu vou brigar contra todo mundo que falar isso aqui, sabe por quê? Porque é muita injustiça. Ganso em um ano de miocardite, Ganso em um ano sem pré-temporada, Ganso com todo problema, ainda teve lesão da panturrilha, e panturrilha é um dos piores lugares para se tratar, pode falar com filé se tu quiser, ele vai te falar, panturrilha é muito difícil de tratar. Porque não tem como dar descanso pra panturrilha, né? Panturrilha tá sempre ali em movimento. Mesmo assim, Ganso entra no jogo, bola vem nele, ele aproveita o erro do Bahia e dá uma cavada de craque. Pô, irmão. Quem não quer um Paulo Henrique Ganso no time, pra mim é loucura. Ainda mais pensando hoje que você tem o Lúcio. E, irmão, você tem Lúcio e tem Ganso. Quem vai falar, vou abrir mão? Não abre mão. Você tem 2 jogadores geniais. Deixa os 2 quietinhos. Quando não tá com um, tá com o outro. O Fluminense sempre em alto nível. Então, assim, quem fala que o Ganso tem que sair, sinceramente, poxa, falta um pouquinho mais de boa vontade de tu olhar ali o futebol, né? Porque o Ganso é genial. Mas assim, falando sobre o Fluminense de forma geral, meus amigos, é claro que tudo isso aqui é uma brincadeira, tá? Você pode ter qualquer opinião sobre o Ganso. Ah, Thiago, eu não gosto do Ganso. Tá tudo bem. Só faz o favor de se inscrever, deixar a inscrição e meter o pé desse canal. Mentira, tô zoando. Fique aqui, pode ficar, te respeito, né? Pô, respeito, cara. Concordo, não concordo. Eu acho que quem fala, eu sou contra o Ganso. Eu acho que... Poxa, tu é contra o Ganso, meu amigo. Poxa, que Deus abençoe, né? Mas assim, sinceramente, brincadeiras à parte, a gente também tem uma coisa que tá acontecendo no Fluminense e a gente precisa falar do que está acontecendo no Fluminense, hein? Deixa eu ver se tem uma aqui. Mas nós precisamos falar de Soteldo, hein? Ah, mas o Soteldo é isso, o Soteldo é aquilo. Ex-jogador em atividade. Irmão. Acabou, filho. Ah, Thiago, como assim acabou? Acabou, esquece. Agora esse rapaz que vai brilhar com a camisa do Fluminense. E outra, tá? Soteldo tem tudo pra ser um xodó da torcida. Hoje eu tava lá no Twitter, se você não segue a gente lá no Twitter, é só seguir lá Thiago Ferreira, né? Thiago do Flu. Né? Você vai achar
a minha página lá no Twitter. E eu tava comentando, antes do sorteio entrar. Não, e aqui também, né? Que eu comentei. Cara, com o momento que vive o sorteio 2, tu tem que aproveitar esse momento. E tem que botar esse cara pra jogar. Porque ele vai fazer alguma coisa. Ah, Thiago, o que o Soteldo fez hoje? Então, no segundo gol do Fluminense, a assistência foi de Soteldo. Soteldo limpou o Cariton, cavou Thiago Silva dentro da área. Vai lá no terceiro andar e tame-lhe 2-0 Fluminense em cima desse grande adversário que é o Bahia. Então, meus amigos, assim, eu respeito quem fala que o Fluminense não fez um grande jogo. Eu acho que o primeiro tempo do Fluminense realmente não foi legal. Acho que o Zubeldia poderia ter trocado antes as peças, mas o Zubeldia, pra mim, acerta nas substituições, né? As substituições do Fluminense foram, assim, ideais. O Zubeldia acertou tranquilamente, tá? Eu vou até mostrar aqui, se a gente conseguir, diretor, mostrar como que foi essas substituições. Olha só. Ele tirou o Everaldo e colocou o John Kennedy, né? É claro que John Kennedy também hoje não tá rendendo muito, mas o Everaldo também não tá rendendo nada, então assim, trocou aqui, aí ele tira o Serna, que na minha opinião não tava bem no jogo de hoje, perdeu um gol na cara, não tava bem, aí entra Soteldo, que tava aqui, ó, outro nível, Nonato, que pelo amor de Deus, eu sei que vocês gostam do Nonato, gente, mas pelo amor de Deus, que jogadorzinho mais ou menos demais. Ah não, Thiago, mas contra o São Paulo ele meteu um golaço. Tá, mas agora ele só vai jogar no ano que vem, porque sempre assim, faz um jogo bom e 20 ruim, né? Então é isso que eu falo. Aí saiu o Nonato, entrou o Hércules, que é outro jogador, né? Outro nível de jogador. Aí então, acertou aqui, Lúcio Acosta, todo mundo, ai meu Deus. Tirou o Lúcio Acosta pra botar o Ganso. Ó, entrou o Ganso nos 74, 75 gol do Ganso. Rapaz, o Beldia, além de tudo, está com muita estrela. Aí, Soteldo deu ali a assistência pro Silvio. Então assim, Zubeldia leu muito bem as jogadas, leu muito bem o time do Bahia, fez as substituições corretas. E hoje a gente viu algo que nessa temporada toda prejudicou o Fluminense. Toda vez que o Fluminense usava o banco, a gente caía de rendimento. Só que dessa vez não, porque quem tava no banco? Hércules, Soteldo, Paulo Henrique Ganso. Então sim, é isso que a gente precisa analisar. O Fluminense hoje foi superior após as mexidas. Algo que no começo dessa temporada, ou durante essa temporada quase inteira, isso era maluquice falar, né? Mas a gente conseguiu. Então, assim, é o que eu falo, gente. Para a próxima temporada, o Fluminense não precisa de muito. O Fluminense precisa de alguns jogadores de alto nível. Pum! Colocar nesse time aí, que a gente vai ficar muito mais forte e vai mirar o campeonato aí. Beleza, meus queridos? No mais é isso, amanhã a gente vai trazer mais novidades pra vocês, então fiquem ligados no canal do Flu, mas hoje é dia pra descanso, acabou o Campeonato Brasileiro, o Fluminense conquistou a vaga direta, parabéns ao Fluminense, parabéns diretoria, parabéns comissão técnica, parabéns jogadores, parabéns, deu certo, conseguimos, e no ano que vem, vamos atrás dessa glória eterna, vamos pra cima delas. Beijo, gente, fiquem todos bem, você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é melhor do que qualquer um dos outros, né? Muita gente já saiu desse vídeo, mas você ainda tá aqui, você é outro nível. Muito obrigado. Beijo, saudações colores, um ótimo domingo pra vocês e valeu!